Você já parou para pensar se tudo o que ouviu sobre o céu e o inferno realmente vem da Bíblia? E se grande parte do que acreditamos foi moldada por tradições, filmes, pinturas e histórias transmitidas ao longo dos séculos e não pelas Escrituras? Imagine descobrir que as imagens de um céu com portões dourados e anjos tocando harpas, ou de um inferno com chamas eternas e demônios atormentando almas, podem não ser exatamente como Deus revelou. Este vídeo é um convite para quebrar paradigmas e mergulhar profundamente na palavra de Deus, examinando cada detalhe com base em provas bíblicas sólidas. Prepare-se para questionar o que sempre lhe disseram, para confrontar ideias enraizadas e, acima de tudo, para se surpreender com a verdade. Não estamos falando de interpretações isoladas ou opiniões humanas, mas de uma investigação minuciosa das páginas sagradas. Ao longo desta jornada, você verá que o plano divino é muito mais grandioso e justo do que talvez tenha imaginado. E quando chegarmos ao final, você terá em mãos não apenas conhecimento, mas uma nova compreensão que poderá transformar sua maneira de enxergar a eternidade. Ao longo dos séculos, a visão popular sobre o céu e o inferno não foi construída apenas a partir das páginas da Bíblia. Muito do que acreditamos hoje é resultado de uma mistura entre a mensagem bíblica, interpretações humanas e influências culturais externas. Desde a antiguidade, conceitos como a imortalidade da alma e a existência de um lugar de tormento eterno foram moldados por filosofias pagãs, como o platonismo grego, que via a alma como uma entidade separada e eterna, destinada a um mundo espiritual após a morte. Essas ideias se infiltraram no pensamento judaico tardio e mais tarde no cristianismo, principalmente através dos primeiros teólogos que também eram influenciados pela cultura helenística. Na Idade Média, artistas e escritores potencializaram essas imagens, criando descrições vívidas que mexiam com as emoções. Obras como A Divina Comédia, de Dante Alighieri, e pinturas de mestres como Hieronymus Bosch fixaram no imaginário popular cenas dramáticas do paraíso e do inferno. Não eram apenas ilustrações, eram instrumentos poderosos para ensinar, advertir e muitas vezes controlar. A Igreja institucional, ao longo da história, utilizou o medo do castigo eterno como forma de manter a autoridade, criando sermões e catecismos que enfatizavam mais o terror do inferno do que a esperança do céu. O problema é que, com o tempo, essas narrativas passaram a ser aceitas como verdade absoluta, mesmo quando não tinham respaldo literal nas Escrituras. Por isso, antes de mergulharmos nas provas bíblicas, é essencial entender que muitas de nossas concepções foram herdadas, não reveladas. Saber disso abre nossos olhos para a necessidade de examinar cuidadosamente o texto sagrado, separando o que é tradição humana do que é revelação divina. E é exatamente isso que faremos a seguir, começando pelo que a Bíblia realmente ensina sobre a morte. Se essa mensagem já está abrindo sua mente, imagine o impacto que terá quando você ouvir tudo até o fim. Então, já deixa seu like, se inscreve agora no canal e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade. Vamos juntos espalhar luz onde só havia medo. Quando falamos sobre céu e inferno, é impossível não começar entendendo o que a Bíblia realmente diz sobre a morte. Afinal, para onde vamos quando fechamos os olhos pela última vez? A resposta bíblica pode surpreender, pois ela se afasta bastante das imagens populares. Em Eclesiastes 9:5, lemos: "Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma." Essa afirmação simples já desmonta a ideia de que, imediatamente após a morte, a alma consciente viaja para um paraíso ou para um local de tormento. Na visão bíblica, a morte é comparada repetidas vezes a um sono profundo. Jesus mesmo usou essa metáfora ao falar sobre Lázaro em João 11 e 11:14. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. A morte, portanto, não é um estado de atividade, mas de completa inconsciência, aguardando o momento da ressurreição. O Salmo 146:4 confirma: "Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Naquele mesmo dia, perecem
escurecem os seus pensamentos. Esse sono não significa inexistência, mas um intervalo silencioso até o grande dia do Senhor. É por isso que o Novo Testamento fala tanto da esperança da ressurreição. Paulo, em 1 Coríntios 15, descreve esse momento como o triunfo final sobre a morte, quando os mortos em Cristo serão levantados incorruptíveis. Essa compreensão muda radicalmente a forma como encaramos o céu e o inferno, pois deixa claro que ninguém está, agora mesmo, ardendo em tormento ou desfrutando plenamente da glória celestial. Tudo está reservado para o momento determinado por Deus. Entender isso é essencial, pois estabelece a base para as próximas verdades que exploraremos. E é nesse ponto que começamos a olhar para o céu, não como um lugar distante onde alguns já habitam, mas como a promessa que aguarda seu cumprimento. Quando Jesus estava prestes a enfrentar a cruz, ele olhou para os discípulos e, com palavras de consolo, declarou: "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." João 14, 2, 3. Essa promessa é a âncora da esperança cristã. O céu, segundo a Bíblia, não é um refúgio vago nas nuvens, mas um lugar real, projetado pelo próprio Criador para receber os salvos. O livro de Apocalipse descreve essa realidade futura com imagens de beleza incomparável. Ruas de ouro puro, portões de pérolas, rios de água viva e a árvore da vida dando frutos em cada estação. Apocalipse 21 e 22. Mas o que torna o céu verdadeiramente especial não são seus tesouros materiais, e sim a presença do próprio Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Apocalipse 21, 3. No entanto, a Bíblia também é clara. Ainda não estamos lá. O céu é a herança reservada para os justos, mas sua posse plena acontecerá somente após a volta de Cristo, quando ele vier buscar aqueles que aceitaram sua salvação. Até lá, os fiéis descansam no sono da morte, aguardando a ressurreição. Compreender que o céu é um futuro certo, mas ainda não realizado, muda nossa perspectiva. Em vez de pensarmos no céu como um escape imediato após a morte, o vemos como o clímax do plano redentor de Deus, o momento em que todo sofrimento cessará, toda lágrima será enxugada e a vida eterna será plenamente experimentada. Mas antes de esse dia chegar, a Bíblia revela que haverá um evento decisivo para definir quem entrará nele, o julgamento final. A Bíblia revela que, antes que alguém herde o céu, haverá um momento solene e inevitável, o julgamento final. Esse não é um conceito simbólico ou alegórico, mas um evento literal, descrito repetidas vezes nas Escrituras. Jesus mesmo falou sobre ele em Mateus 25, 31, 32. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Esse julgamento não é para que Deus descubra quem será salvo ou condenado, pois ele já conhece todas as coisas. É um ato público diante de todo o universo para revelar a justiça e a misericórdia do Senhor. Os salvos receberão a coroa da vida, enquanto os que rejeitaram a graça enfrentarão a sentença de destruição eterna. O Apocalipse descreve essa cena com imagens de peso e grandiosidade. Tronos, livros sendo abertos e o livro da vida determinando o destino de cada pessoa. Apocalipse 20, 11, 15. É o momento em que todas as obras, palavras e escolhas serão expostas. Esse juízo final não é movido pelo medo, mas pela certeza de que Deus fará tudo de forma justa e imparcial. Ele é a ponte que separa a realidade presente da eternidade futura. E é exatamente aqui que muitos se confundem, principalmente quando falamos sobre o destino dos ímpios
e o verdadeiro significado do inferno. Quando falamos em inferno, a maioria das pessoas imagina um lugar subterrâneo, repleto de chamas eternas, onde almas gritam em agonia para sempre. Essa imagem está profundamente gravada na cultura popular. Mas será que corresponde ao ensino bíblico? A verdade é que, nas Escrituras, a palavra inferno é a tradução de termos diferentes, cada um com significado específico. No Antigo Testamento, o termo usado é Sheol, que significa simplesmente sepultura ou mundo dos mortos, sem implicar sofrimento consciente. No Novo Testamento, encontramos Hades, equivalente grego de Sheol, e também Geena, derivado do Vale de Inom, um lugar fora de Jerusalém, usado como depósito de lixo, onde o fogo consumia restos e impurezas. Jesus usou a Geena como metáfora para a destruição final dos ímpios. Há ainda Tártaro, mencionado em 2 Pedro 2,4, referente a um estado de confinamento para anjos caídos. O que percebemos é que, biblicamente, o inferno não é descrito como um reino de tormento eterno administrado por demônios, mas como o destino final de destruição para aqueles que rejeitam a salvação. Apocalipse 20:14 chama esse destino de a segunda morte, definitiva, sem retorno, sem consciência eterna de sofrimento. A ideia de fogo eterno, portanto, deve ser entendida à luz de passagens como Judas 1:7, que fala de Sodoma e Gomorra sofrendo o castigo do fogo eterno, embora hoje estejam reduzidas a cinzas. O fogo foi eterno em seus efeitos, não na duração das chamas. Essa compreensão muda radicalmente nossa percepção. Não se trata de um Deus sádico mantendo seres vivos em dor infinita, mas de um Deus justo que elimina o mal para sempre. E para entender isso melhor, precisamos examinar o que significa, de fato, fogo eterno nas Escrituras. Expressão fogo eterno aparece em diversas passagens bíblicas, mas seu significado nem sempre é compreendido corretamente. Muitas pessoas interpretam eterno como algo que arde para sempre, sem fim. No entanto, a Bíblia mostra que eterno nem sempre se refere à duração ininterrupta da ação, mas sim ao resultado definitivo que ela produz. Um exemplo claro está em Judas 1:7, que afirma que Sodoma e Gomorra sofreram o castigo do fogo eterno. Essas cidades, contudo, não estão queimando até hoje. O fogo cumpriu seu propósito de destruição completa, e o efeito foi eterno e irreversível. Da mesma forma, em Mateus 25:41, Jesus fala do fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, um fogo que, no dia final, consumirá completamente o mal. O Apocalipse 20:14-15 descreve esse evento como o lago de fogo, identificado como a segunda morte. Essa não é uma vida infinita de sofrimento, mas a cessação definitiva da existência. Assim, eterno significa que a consequência, a morte final, não terá fim. Compreender isso muda a imagem de um Deus cruel para a de um Deus justo, que erradica o pecado e restaura a criação. O fogo eterno é, portanto, uma metáfora para a destruição completa e definitiva do mal, não para um tormento consciente interminável. Essa verdade nos leva a outra questão essencial. Qual será, de fato, o destino final dos justos e dos ímpios, segundo as Escrituras? É isso que veremos a seguir. A Bíblia é clara e direta ao falar sobre o destino final de cada ser humano. Em João 3,16, o próprio Jesus declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Note que existem apenas duas alternativas: vida eterna ou perecer. Não há espaço para uma vida eterna em tormento. Para os justos, a promessa é gloriosa: viver para sempre na presença de Deus, sem dor, sem morte e sem lágrimas. Apocalipse 21:4. Paulo reforça essa esperança ao dizer que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e estarão para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:16-17. Já para os ímpios, o destino é igualmente definitivo, mas oposto. Romanos
Romanos 6:23 resume: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa morte não é apenas física, mas a segunda morte mencionada em Apocalipse 20:14, a destruição eterna, irreversível. Malaquias 4:1-3 descreve os ímpios como palha consumida pelo fogo, reduzidos a cinzas sob os pés dos justos. Essa é a imagem bíblica. O mal não é mantido vivo para sempre. Ele é eliminado para sempre. Essa compreensão revela não apenas a justiça divina, mas também sua misericórdia, pois Deus não deseja a morte de ninguém. Ezequiel 33:11. Mas por que então essa verdade tão simples e libertadora foi distorcida por tanto tempo? É isso que vamos investigar no próximo capítulo. Ao longo da história, a verdade bíblica sobre o céu e o inferno foi gradualmente encoberta por tradições, interesses e manipulações. Em muitos períodos, especialmente na Idade Média, o medo do tormento eterno se tornou uma ferramenta poderosa de controle religioso. Sermões inflamados e imagens assustadoras eram usados não apenas para advertir sobre o pecado, mas para manter as pessoas submissas à autoridade da instituição religiosa. A ideia de um inferno de sofrimento sem fim gerava medo profundo, e esse medo se transformava em obediência cega. Muitos líderes, conscientes desse impacto psicológico, preferiram reforçar a doutrina popular em vez de ensinar a verdade bíblica, que mostrava um Deus justo, mas não cruel. Além disso, influências filosóficas e literárias ajudaram a solidificar o imaginário coletivo, tornando difícil questionar essas ideias. Por séculos, poucos tiveram acesso direto às escrituras e a maioria dependia da interpretação oficial. Assim, conceitos não bíblicos foram tratados como verdades inquestionáveis. Essa distorção não apenas manchou a imagem de Deus, mas também afastou muitos de seu amor. Agora que a verdade foi exposta, a decisão está diante de cada um: permanecer na tradição ou aceitar a revelação clara da palavra. E é aqui que a mensagem de esperança brilha mais forte. Depois de tudo o que vimos, fica claro que o plano de Deus não é manter a humanidade sob o peso do medo, mas oferecer salvação e vida eterna. A Bíblia afirma em 2 Pedro 3:9 que o Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O convite está aberto. Não importa o passado, a graça de Deus é suficiente para perdoar, restaurar e conduzir à vida eterna. O céu não é um privilégio reservado a poucos dignos por si mesmos, mas o destino daqueles que aceitam, pela fé, o sacrifício de Jesus. Ao mesmo tempo, o fim do mal é a garantia de que a eternidade será perfeita, livre de dor e injustiça. Hoje, você pode escolher. O chamado é urgente, mas cheio de amor. O Deus que revelou a verdade sobre o céu e o inferno também estende a mão para conduzi-lo até lá. Agora que você conhece a verdade, não aguarde só para você. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possível, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui nós seguimos quebrando correntes de engano e revelando o que a palavra realmente diz. Sua fé nunca mais será a mesma.